Lá vem ela. Liberdade tá dentro da cabeça. Salve, gente minha. Continuando essa conversa do vídeo semanal, eu quero falar para vocês hoje do que vai dentro da cabeça da gente. Que absurdo como a gente define a experiência, como a mentalidade gera política na empresa, estratégia, cultura, né? Cultura empresarial, cultura no grupo de trabalho, dinâmica na família, política no país. Mentalidade é um troço muito sério e as pequenas crianças compõem isso, né? Então, eu tenho algumas coisas para pontuar sobre essa composição da liberdade que vai dentro da cabeça, né? Imagina vocês a história bonita sair. Estou eu correndo maratona, 5 quilômetros de revezamento. Depois de 30, 15 anos, a gente corre mais devagarzinho, mas eu corro maratona lá, defendo futebol bacanudo, 5 quilômetros, tem que passar o bastão. E aí passa um garotão, a galera que corre lá é um pouco mais young, de 20, 30 anos, passa por mim e eu escuto assim, olha a velhinha. E eu achei graça, falei, gaiato, mandei um ok com fone de ouvido e continuei correndo. O cara, por qualquer razão, só ouvi ele falar isso, deu um sorriso, fiz assim. Ele acho que intuiu, ouviu dentro do cérebro dele. Voltou, parou do meu lado, fez assim. Aí eu tirei o fone, eu falei, o que foi? Ele falou, você ouviu o que eu falei? E eu olhei e fiz assim. Ele disse, eu disse, bonita sainha. Cara, eu dei risada, falei, legal, ele continuou correndo muito mais depressa do que eu fiquei toda cheia de si mesma, em mim própria. Só que a questão é assim, que você escuta o que está na sua cabeça, cara. Vem um elogio, você escuta uma coisa de que você não devia estar aqui, né? A gente precisa superar os próprios preconceitos, viu? Porque às vezes você acha que o preconceito está no outro, mas você que não dá ponto para você, né? E há muitas coisas a respeito da cultura que merecem a gente ressignificar e pensar e permitir um pensamento livre e de melhorias, de possibilidades de coisas boas. Um dos exemplos que um ativista do meu coração, tem um ativista no meu coração, este ativista, estava me falando sobre os ônibus de transporte público não terem ar-condicionado. Parece um luxo, né? Mas nos países desenvolvidos, até nos não muito desenvolvidos, tem ar-condicionado nos ônibus, nos que são frios naturalmente, porque é necessária a calefação. Mas a gente passou muito calor aqui em São Paulo, que é mais comum no Rio, no Nordeste, em outros estados. E a verdade é que um equipamento de agronegócio, as colheitadeiras, um monte de máquina, os tratores, já sai com um opcional de fábrica de ar-condicionado. E por que o ônibus não? Porque a gente tem a crença, a cultura, o entendimento de que pobre precisa ser sacrificado. Você já pegou um ônibus no Rio de Janeiro, com calor, que está quase de Dubai lá, ultimamente? Insuportável, as pessoas vão trabalhar, mas a gente não... Claro que você, com tantas necessidades básicas, falar do ar-condicionado parece uma bobagem, mas não é. O transporte público não é planejado, poucas cidades... fizeram licitação para o transporte público, o motorista abre a janela ali, entra um ventinho, está tudo feito, não é assim, amado? Como é que é isso? Por que não ar-condicionado? Por que o motorista de um trator tem um ar-condicionado e a gente vai andar de transporte público derretendo, porque o calor no Brasil é uma coisa muito séria, né? Então, o meu recadinho de hoje, pré-anunciando uma coisa super legal, vou para a rádio, semana que vem eu conto qual, que dia, segunda-feira de carnaval, hein? Não perca. Estou me guardando para quando o carnaval chegar. A gente vai estar ao vivo junto para todo o Brasil. É que o ânimo vem da mentalidade. As estratégias vêm da mentalidade. E como disse o Peter Drucker, a estratégia ela é importante. Agora, a cultura janta a estratégia. Não adianta você ter definições se uma cultura destrutiva toma lugar na relação afetiva, na empresa, na política, né? E uma cultura destrutiva envolve mentira, envolve fingimento, envolve a falta de possibilidade de errar honestamente. Por quê? Porque quando a gente passa pano e a gente não se permite o desenvolvimento sincero, que naturalmente tem risco, e risco faz a gente errar. A falta de possibilidade de errar é a mãe da depressão. As pessoas que entram em depressão ficaram com tanto medo de errar que não fazem mais nada. Ah, mas é uma doença séria, não é bem assim, a pessoa não fica em depressão. Porque é claro que não. E é claro que é uma doença séria, e claro que é um assunto sério, e que para sair dele existe uma corrente, um processo de autoconhecimento, de assunção da própria responsabilidade, um autoconhecimento mais nítido, né? A gente, por medo, foge de si mesmo.
E fugir de si comum, te ensinaram que é um horror você tomar contato com você, que você não deve ser uma boa notícia. A psicologia negativa, por tantos anos, séculos, ficou aí contando tudo que não funcionava em nós. Eu me encontrar comigo, Deus me livre. Mas quando a gente ressignifica, que é mais importante até do que neutralizar, do que não se envolver, hoje falávamos sobre isso, né? Não deixe que os outros te magoem. Bom, mas se você se impermeabilizar, também você não vai deixar que os outros te amem, você não vai conseguir manter um nível de envolvimento profundo. E não se deixar magoar exige negociar, crescer, conseguir se colocar, achar uma média dos tempos no aspecto afetivo, no aspecto de envolvimento e numa certa isenção, para a gente não estar na mão dos outros, mas assim, a depressão é sim uma profunda falta de oportunidade de errar. Porque se sair você errado, o medo da rejeição, o medo da morte, o medo de enfrentar os medos básicos. Eu tenho origem suíça, vocês sabem, e na Suíça, há muitos anos, o país número 1 do mundo em suicídios era a Suíça, porque é muito chato viver na Suíça, é tudo muito previsível. A previsibilidade não exige um desafio, um ajeitograma, você não pode fazer nada. Então, um pouco do risco, ele faz a nossa vida ter sentido de dizer, não, peraí, pode não dar certo, e o maior erro que poderia haver é eu morrer. Então, o medo da morte, o medo do fim, o medo de não dar certo e eu morrer, ou seja, eu ser rejeitado, eu morrer para aquele grupo, eu morrer, eu não conseguir chegar naquele resultado, ou eu morrer, desencarnar e perder a vida, são medos de a gente não conseguir continuar com vitalidade em desenvolvimento. E se a gente se entrega a esse medo, a depressão é um convite irrefutável. E aí a gente faz líquidos no cérebro e começa a justificar com nomes psiquiátricos que existem. Eu trabalho com muitos médicos psiquiatras, a gente tem. O transtorno psiquiátrico já é um rompimento com a realidade, né? A gente pode ter o transtorno psicológico, a depressão, e a gente pode chegar a desenvolver um transtorno psiquiátrico e romper com a realidade. Então existe sim um momento em que o medicamento é importante e tudo. Mas o ponto e o processo que entra aqui é qual é a nossa possibilidade de lidar com as mágoas, de lidar com a raiva, de lidar com as vinganças que a gente tem. A gente se sente, eventualmente, numa relação íntima, humilhado, desconsiderado, não bem compreendido, significados repetidos. A gente tem tantas coisas, então, em vez de sentir raiva da parceira, seria legal se conseguir se comunicar, deixar o orgulho de lado, uma boa conversa resolve qualquer problema emocional, né? Ao invés de você ficar com medo da falha de não ser bom o bastante na sua produção profissional, faz o que dá, enfrenta um pouquinho de cada dia, né? Pede ajuda e se dispõe a erros calculados, e até erros maiores, tem gente que vai melhor, mas essa vitalidade é saber que está tudo certo, repetir, como diz a Louise Hay, né? Tudo está bem, tudo está trabalhando para o meu bem maior. E respirar isso traz uma possibilidade de se lançar aos riscos. Agora, o medo, uma dor muito grande de uma rejeição, pode fazer a gente deprimir e parar de produzir coisas no cérebro. Então, o caminho inverso, ok, eu tomo remédio para produzir essas coisas e voltar a funcionar, ok, mas até quando? A gente não tem, uma única célula do rim é igual. A cada 2 meses você tem um rim completamente novo. Os nossos hormônios, os nossos neurônios, os neurotransmissores, as células do corpo são de uma inteligência absoluta para se recriar. Então, é quem nós somos como consciência, que emoções nós estamos vivendo, o sistema límbico das emoções é diretamente ligado ao sistema imunológico, que faz a gente ter a pele, o espectro, o olhar, a vontade de viver, que a depressão rouba. Então, quando você sai de uma depressão, você sai com algumas aprendizagens, você para olhar. Você lembra com certo temor daquele momento em que, puxa, só chorar, só ficar que nem um saco de batata é difícil pra caramba, você não quer ficar daquele jeito. Não é que você quer ou que você ficou com preguiça, alto lá, respeitemos isso. Mas há um caminho anterior longo de negações, de não tomar contato com você, de não colocar as coisas que você precisa, de, para não ser incisivo, ser indireto, enfim, a gente viver os faz de conta que a gente vive na vida. A depressão não tem espaço para quem está amando, para quem está brigando pela vida, para quem está se colocando, para quem está se dando a chance de errar. Então, sai daí, não fica com medo de errar, não. Errou, conserta. Se a gente for aprendendo e for de coração, Deus protege, né? Acho que a mentalidade tem muita importância. Acho que os ônibus no Brasil precisam de ar-condicionado. Acho que as sainhas são muito bonitas e as pessoas têm que correr em qualquer idade. E acho que a gente não pode perder tempo de se deprimir, porque senão a gente pode acabar construindo uma depressão de verdade. Ou a gente não pode perder tempo de
se atropelar e não tomar contato com as sutis coisas importantes. Valoriza teu trabalho, valoriza a comida de hoje, agradece, né? Agradecer é descer a graça. Beijo, Brasil. Oba, lá vem ela.